Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos nessa jornada do conhecimento do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Educação à Distância do campus Porto Velho, Zona Norte. Vou respirar. Nesse episódio nós vamos trabalhar sobre a jornada. Sim, a jornada da educação à distância. Ah, mas professora, isso não deveria ter sido antes? A gente não deve começar primeiro com a jornada? É porque nós estamos na ideia de desconstrução e de trilhas. E aí, trilhas de desconstrução é parecido com aquela série americana This Is Us, né? Que a gente conta as coisas não necessariamente numa ordem cronológica, mas como a gente lembra dessas coisas, igual um mapa conceitual, um mapa mental, igual esse esquema que está aqui atrás de mim, olha só, lindo, maravilhoso, combinando com o meu vestido. A gente faz esquemas mentais, e são esses esquemas que organizam as nossas memórias e os nossos conhecimentos. E é por isso que a gente não está assim tão alinhadinho, né? A gente está mais na ideia de conexões. E nessa conexão de hoje, a jornada da educação à distância. Você quer conhecer, você quer saber? Vem comigo. Vou começar fazendo aí uma leitura, especialmente aqui, de um livrinho que, é lógico, eu vou fazer uma propaganda aqui minha. Ai, que tudo! Esse livro aqui, lindo, maravilhoso, é Educação à Distância, Mineração de Dados e Pesquisação no Contexto Amazônico. Ai, que tudo! E aí a autora, que é essa pessoinha aqui, ela diz lá na página 22, né? A EAD tem se mostrado como tendência formativa, tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, que vislumbram esta modalidade como investimento de significativa proporção e relevância. Ainda se amplifica como todo o contexto da era do conhecimento, que associa tecnologia e educação, gerando um significativo crescimento na procura por esse tipo de ensino. A quantidade de alunos atendidos é sempre muito vigorosa, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. E para atender essa demanda, a oferta dos cursos cresce vertiginosamente. Todavia, a estrutura da EAD é complexa, pois faz uso de diferentes recursos tecnológicos e envolve uma grande quantidade de profissionais para a organização e produção dos materiais. Então, sua arquitetura precisa ser analisada tanto para se adequar às grandes demandas, quanto para ordenar seus processos individuais de ensino-aprendizagem. E é nessa perspectiva, olha, a questão, né, as grandes demandas e os processos individuais. Nesse episódio a gente vai ver essa jornada. A EAD começou para alcançar um número grande de pessoas de um jeito só, do chamado one size fits all, ou seja, um número serve para todo mundo. E caminha para o tipo de aprendizagem one by one, que é um por um, né, que é individual, que é orientada. Não individual no sentido de aprender sozinho, mas individual no sentido de que você tem um percurso de aprendizagem único e é por isso que devem se organizar trilhas de aprendizagem de diferentes formatos, com diferentes recursos, para que você possa fazer a sua jornada. E aí, então, no nosso episódio hoje, ai, tô tão animada, mais um episódio 3, a jornada da educação à distância. Sim, a jornada. Então, vamos conversar mais, né, sobre terminologia EAD? Vamos conversar mais sobre terminologia EAD. Vamos conversar, como assim? O que nós vamos conversar? Bom, será que há algo de errado? Vocês acham? Será que há algo de errado, então, com o nome dado a essa modalidade? Será que educação à distância não é uma modalidade? A gente vem discutindo aí desde os nossos outros episódios. A gente fala que é modalidade, vários autores falam que é modalidade. A legislação, vocês vão ver, fala que é modalidade, mas será que ela é uma modalidade? Por que ela não acontece
na educação infantil, ela acontece no ensino fundamental, né, educação básica, ela acontece na educação de jovens e adultos, ela acontece na graduação, na pós-graduação. Então, será que ela é uma modalidade? Ou será que ela é um modo pedagógico, um modelo pedagógico? Aí a diferença, fica esperto, hein? Ou será que no final não se trataria de uma modalidade, mas sim de uma nova abordagem educacional que pode ser aplicada em diferentes níveis e modalidades de ensino? Então, fica aí a reflexão, né? Porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, dizia Albert Einstein. Então, se você entende que a educação à distância não se configura como uma modalidade, que tal você fazer a sua pesquisa, o seu resumo expandido sobre educação à distância? Abordagem ou modalidade? Fica aí. E é conversando sobre isso que a gente vai para o episódio 3, a nossa jornada. Na nossa jornada, a gente tem aqui algumas questões para a gente discutir. Estamos tratando a EAD como algo que se aplica como uma metodologia de ensino? É isso? Então, ela não é modalidade? Se é como uma metodologia de ensino, ela não é modalidade? E se é modalidade, não é como metodologia de ensino, porque as duas coisas são diferentes? Será que estamos adotando esse discurso pensando nas possibilidades que as mídias, as linguagens e as tecnologias permitem para renovar e aprimorar os processos de ensino-aprendizagem? Estou entendendo mais nada. Mas é para ficar confuso mesmo, né? Como aquela música do Tom Zé, o zumbido, né? Eu vim para confundir e não para esclarecer. Porque esse é o propósito da ciência, esse é o propósito do conhecimento. Você buscar as respostas, você construir as respostas por meio da sua jornada, da pesquisa. Então, e aí, o que diz, né? O que é essa jornada, então, da educação à distância? O que é essa jornada da educação à distância? Bom, lá esse livro está disponível lá na biblioteca virtual Educação à Distância, uma visão integrada, do Michael Moore e do Greg Kearsley. Eles são um dos grandes autores da educação à distância. Evidentemente que esses termos foram cunhados em inglês, mas eles trazem a seguinte leitura. Para compreender a natureza multidimensional dessa área, adotaremos a seguinte definição. Educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Os principais aspectos a serem enfatizados a respeito dessa definição indicam que nosso estudo de educação à distância é um estudo de aprendizado de ensino, aprendizado que é planejado e não acidental, aprendizado que normalmente está em um lugar diferente do local de ensino, a comunicação por meio de diversas tecnologias. Esse livro do Kearsley, ele está disponível na biblioteca virtual, você pode ler ele na íntegra, é uma das principais obras de educação à distância. O outro título é aqui, o Daniel Mill, então, que ele vai dizer aqui, ó, definição de EAD pressupõe o esclarecimento de alguns pontos. É uma modalidade. Então, legalmente, na atualidade, é uma modalidade. Um modo de ensino-aprendizagem que perpassa todos os níveis do sistema educacional. Então, será que é modalidade? Ela pressupõe o tangenciamento da profusão terminológica, ou seja, educação virtual, educação online, e-learning, educação ubíqua, blended learning, educação híbrida. Ela tangencia. Então, todos esses são considerados como educação à distância. Mas existem autores que divergem disso, divergem dessa ideia de que tudo isso, na verdade, não cada uma é um tipo específico, mas a educação à distância tangencia, ou seja, perpassa, ultrapassa por essas definições. O terceiro elemento que se pressupõe é que a interlocução possibilitada por suportes tecnológicos, comunicação síncrona e assíncrona, técnicas especiais capazes de superar as limitações espaço-temporais do diálogo entre docentes e discentes,
E o quarto elemento é que ela passou por uma evolução histórica. Sim, ela passou por uma evolução histórica. Ela vai da primeira geração, agora até alguns autores mais recentes, a sexta geração. E é essa história que também nos dá muito sobre a educação à distância. Bom, e aqui está a nossa, né, para não dizer que a gente não falou de trilha, não falou de linha, não falou de jornada. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira geração seria considerada, podemos assim definir, porque há uma certa divergência entre os autores, como a geração dos materiais impressos, a geração da correspondência. É aquela geração que começou com as cartas manualinas, né, com as cartas escritas para orientar principalmente na igreja, para orientar os jesuítas, por exemplo, aqui no Brasil, ou mesmo, né, na Europa, nos séculos XV, nos séculos XIV, XIII e antes, né, através de cartas. Se orientava o processo por meio de cartas. Então, essa fase é considerada a primeira geração. Então, dependia de um material impresso, de um material físico, escrito, evidentemente. Aí a gente tem a segunda geração, que seria essa geração provocada pela transmissão. A palavra aqui é transmissão, e as tecnologias seriam o rádio e a televisão. O rádio e a televisão, a gente vai lembrar, na história do Brasil, o Instituto Universal, o Telecurso, então, mais o Instituto Universal dessa época, né? Então, mas também o Telecurso, porque pela televisão. Então, esses dois nomes fazem bastante referência sobre essa época da segunda geração da educação à distância. Então, pautada pelo rádio e pela televisão, e os cursos eram formatados para atingir muitas pessoas, né? Várias pessoas, inúmeras pessoas. A terceira geração é a geração das tecnologias da comunicação, e ela vem, a tecnologia, né, a tecnologia que vai sustentá-la é a distribuição por meio de gravações. Então, aí eu já tenho uma tecnologia já caminhada para a internet. Ela já está na transição para a internet, então eu já tenho aulas que são transmitidas via satélite, que são transmitidas pela internet, com webconferência. Isso se tornou mais comum agora na pós-modernidade, mas esses episódios já aconteciam anteriormente, principalmente em outros países, né, como a Alemanha, Finlândia, Austrália, Estados Unidos. Essa tecnologia já foi utilizada de forma mais expansiva nesse período. E aí, a quarta geração seria a geração das tecnologias digitais, ou seja, internet e vídeo, e a webconferência como um recurso, como um cerne dos recursos. Então, há uma progressão, digamos assim, histórica e tecnológica da educação à distância, e é isso que o Daniel Mil vai dizer lá da evolução histórica. Então, eu tenho aí o ensino por correspondência, sendo que a técnica ali era o papel e a pena. Depois eu tenho o ensino, ainda ele passa pela evolução da imprensa, do Gutenberg, com o livro e etc., né? Isso provoca uma difusão. Então, ele caminha e dá um salto depois com a invenção do rádio e da televisão, e novamente um salto gigantesco com a criação da internet. E agora com a possibilidade da webconferência, da transmissão física, né? De você ver a outra pessoa, conversar com a outra pessoa ao mesmo tempo, de modo síncrono, embora sincronia não seja uma das características da educação à distância. E aí a gente caminha para a quinta e a sexta geração. Se você quiser acompanhar mais, você escaneia o QR Code aqui na nossa tela. Isso sim, escaneia aí o QR Code que você vai ver as nossas informações aqui. E aí a sugestão que a gente dá é esse título da Maria Lúcia Carneiro, que ela vai falar sobre educação à distância, histórias e tecnologias, justamente dessa relação entre o desenvolvimento das tecnologias e como que a educação à distância se ampliou e se modificou por meio da inserção dessas tecnologias no seu modo de funcionamento.
é interessante tratar que nessa quinta e sexta geração, o que nós temos de mais evidente é o fato da aprendizagem móvel. Então, eu aprender a qualquer momento, literalmente, em qualquer lugar, literalmente, né? Então, eu posso assistir, ouvir, falar, interagir do meu celular, do meu tablet, no ônibus, no carro, em casa, no banheiro, na sala, na escola, posso estar em outra escola aprendendo. Então, essa complexidade lá do Edgar Morin, né, de sermos seres complexos, ela se instala e se imbrica na educação à distância nesse percurso. Bom, então essa é uma evolução histórica resumida da educação à distância. Há autores que definem separadamente quinta e sexta geração, mas estamos aí nessa transição. Ela ainda é uma estrutura de organização. Bom, e aí o que a gente tem de elementar no nosso episódio 3, que é a jornada, são esses elementos da construção da história da educação à distância. A história da educação à distância pensada aí por meio das gerações. Essas gerações, elas não são necessariamente as gerações de aprendizagem, tá? Então, não confundam as gerações da evolução histórica da educação à distância com as gerações de aprendizagem, que também é tratada com relação aos sujeitos da educação à distância. Então, as gerações X, Y, Z, essas gerações que são as gerações etárias, né, dos sujeitos, da faixa etária dos sujeitos e dos comportamentos dos sujeitos que participam da educação à distância, é outra estrutura de geração, que também é estudada para fins da organização pedagógica. Então, se você gostou aí da nossa linha do tempo, acesse aí a sugestão de leitura da Maria Carneiro e conheça um pouco mais sobre educação à distância. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.